Então, seguindo aí o nossa programação, a gente veio, antes de fazer Super Young Mills em 4 dimensões, nós vamos fazer Super Young Mills em 2 dimensões, 3, né, para chegar de novo em 4. E aí a gente aproveitou, então, essas discussões que a gente está tendo, para falar um pouquinho dessas supersimetrias e mais baixas dimensionalidade, porque mais à frente um pouco a gente vai falar de supersimetria emergente, desses materiais novos, tipo semimetais, de vaio. Então, só para a gente ter uma abordagem da supersimetria em 2D e 3D. Na aula passada, né, nós trabalhamos um caso 2D, estávamos trabalhando um caso de 2D, e aí nós introduzimos, né, a ideia, até falei, a gente falou da ideia dos chamados modelos sigma, da supersimetria heterótica, né, supersimetria 2D. Então, a gente tinha falado, por exemplo, do caso das supersimetrias heteróticas, que eram aquelas supersimetrias, né, em que a gente tem supersimetria PQ, onde a gente tem aqui P supersimetrias no setor, vamos dizer, Majorana, vai, Lé, e Q supersimetrias no setor Majorana, vai, Left. Então, é como se a gente tivesse, nós falamos sobre isso, vimos um caso simples, que é o caso básico, que é o caso 1,0, vimos o caso 1,0, e nesse caso 1,0 aqui a gente escreveu lá o lagrangiano simétrico e tal. E a gente estava começando, então a gente falou um pouco das supersimetrias heteróticas, e vamos então começar a falar da supersimetria da supersimetria mesmo, n igual a 1. Então a supersimetria n igual a 1, em 2 dimensões, a gente começou a falar. Nós tínhamos já escolhido a nossa representação, né, das matrizes sigma, estávamos trabalhando a representação de Majorana. Então nós tomamos o gama 0 sigma y, o gama 1 e sigma x. E aí a gente tinha aquela nossa matriz gama 3, que é a matriz que comuta, né, anticomuta com as duas aqui, a matriz gama 3, que é a matriz de quiralidade em 2 dimensões. Tínhamos visto também essas propriedades aqui, né, que C, gama mi transposto C a menos 1, igual a menos gama mi, e C, gama 3 transposto C a menos 1, igual a menos gama 3. Essa propriedade aqui, em 2 dimensões espaciais, ela é diferente da correspondente gama 5 em 4D. Quando a gente tem supersimetria, né, quando a gente tem a álgebra de Clifford de 4 dimensões, e a gente define a nossa matriz de quiralidade gama 5, né, que é gama 0, gama 1, gama 2, gama 3, em 4 dimensões, C, em qualquer dimensão, né, a matriz de conjugação de carga satisfaz sempre essa relação, mas em 4 dimensões, especialmente a matriz gama 5, ela aqui dá um sinal mais. Isso tem uma diferença. Aqui, nesse caso aqui, por exemplo, né, o fato desse sinal aqui ser menos, a gente viu na aula passada, isso aí é importante para depois a gente contar os graus de liberdade do campo de Gauge. Então aqui a gente tira, com a matriz C, que é antissimétrica, essa relação aqui a gente pode multiplicar aqui por C, pode multiplicar aqui por C. E como C é antissimétrica, né, esse lado aqui, eu posso escrever como sendo gama mi C transposto, um sinal menos. Se eu fizer essa operação aqui, vai ficar menos C transposto, que é C. Gama mi transposto. Então tem esse menos aqui, esse menos aqui. A mesma coisa acontece aqui, porque a matriz C é antissimétrica. Então está aqui, a gente recorre duas relações de simetria. Gama mi C transposto é a própria matriz. Acontece isso para todas as matrizes. Essa combinação aqui é sempre uma matriz simétrica, e essa combinação aqui também é uma matriz simétrica. Diferentemente em 5 em 4 dimensões, com gama 5 aqui, essa matriz seria antissimétrica, porque não tem esse sinal menos aqui. Só para lembrar que a gente precisou disso na aula passada. E aí a gente introduziu a nossa supersimetria, né, através do espinor de Majorana. Então o nosso superespaço em 2 dimensões, né, o nosso superespaço ele é caracterizado, parametrizado pelas coordenadas espaço-temporais e pelo espinor
de Majorana, né? Então essa coordenada aqui é um espinor de Majorana. Isso aqui é no slide, então, teta barrada. As condições dele, um espinor de Majorana. Então essa supersimetria, n igual a 1, ela na verdade é a supersimetria 1, 1. Quer dizer, ela é a supersimetria 1, 1, 2D. Por quê? Porque eu tenho, como é um espinor de Majorana, ele tem componente left e tem componente right. Então eu tenho uma supersimetria na direção left, na quiralidade left, e uma supersimetria na quiralidade right. Então a supersimetria tradicional n igual a 1 é a supersimetria 1, 1. É dessa que a gente está falando, é a convencional. Como eu falei com vocês na aula passada, essas supersimetrias heteróticas, elas ficaram muito assim debatidas, né? Teve muita literatura sobre essas supersimetrias PQ, a partir de 86 até o início da década de 90. Teve muitas atividades. De vez em quando ainda se fala, porque teve toda uma discussão de cálculos de função beta para essas supersimetrias, porque essas supersimetrias PQ, sobretudo a supersimetria 2,0, né, que foi estudada por Varpa, essa supersimetria está ligada à dinâmica, né, na worldsheet das cordas. Então essa supersimetria aqui em particular teve bastante interesse quando se estudou as cordas em primeira quantização. Bom, então vamos continuando aqui. Então, a gente já falava então, do setor de matéria, então nós pegamos um supercampo, já falado do supercampo, por exemplo, escalar. Então, se a gente pegar um supercampo aqui já está particularizado. Então, um supercampo escalar, por exemplo, se ele é um supercampo escalar real, né? Então, supercampo, né? X θ. Então, em princípio, né, a expansão dele, eu vou pegar aqui um supercampo geral, depois a gente pega o escalar. Vou pegar aqui um supercampo, só para a gente retomar aqui rapidinho. Então, esse supercampo aqui é um supercampo geral. Ele pode ser qualquer representação do grupo de lotes, pode ser um escalar, pode ser um vetor, pode ser um espinor, não importa. Pode ser um supercampo geral. O que a gente está dizendo aqui, do ponto de vista, né, do que nós já definimos ser um supercampo, que é uma expansão das coordenadas θ, nesse caso θ é duas dimensões, tem duas componentes só, então a gente vai poder expandir esse supercampo. A primeira componente vai ser um S, a segunda componente aqui vai ser um θ, né, vou botar aqui um θ alfa, e aqui botar alguma coisa aqui, um φ de x, né? E depois a gente pode botar aqui, ele tem duas componentes, θ alfa, θ beta, e aqui a gente pode botar, sei lá, um lambda de x. Então essa é a expansão geral, nós não podemos ir até a terceira, θ3 é igual a zero, né? θ alfa, θ beta, θ gama é identicamente zero. Por quê? Porque alfa e beta vão de 1 a 2, então necessariamente, né, eu vou ter dois índices iguais aqui com horizonte comútuo, então o nosso supercampo para em θ2. Lembrando que esse θ aqui é um espinor de Majorana. E aí a gente pode, claro, esse objeto aqui, ele é simétrico, né? Então a gente pode combinar, escrever isso aqui de uma outra forma, escrever isso aqui em função, na verdade, θ alfa, θ beta, eu posso escrever como sendo θ barrado, né? Θ também, né? Posso escrever isso aqui. Bom, vamos deixar assim. Aí a gente pegou, vamos pegar um supercampo agora escalar. Então vamos dizer, isso que a gente começou a pensar na matéria dessa forma, supercampo escalar. Pode ser real ou complexo, não importa. Supercampo escalar normalmente. Então ele é um escalar de Lorentz. Então na expansão dele, então, a primeira componente dele vai ser um escalar. Depois eu vou ter aqui uma componente θ alfa. Então para isso aqui poder no final ser um escalar, eu vou ter que contrair essa componente fermiônica, né, essa componente espinorial, com uma outra componente espinorial. Então aqui eu vou ter alguma coisa desse tipo, assim, θ barrado, vamos dizer assim, psi de x. Então, formei aqui o escalar de Lorentz. Agora, a segunda parte, que é a parte quadrática. Eu posso formar aqui um outro escalar de Lorentz, θ barrado, θ, e aqui colocar, sei lá, um f de x. Tá? Lembrando o seguinte, que θ barrado θ, né, como está escrito aqui, esse espinor é Majorana.
Então, lembrando dessa relação aqui, isso aqui é a mesma coisa que menos θ transposto C a menos 1 θ. Ou seja, isso aqui é menos θ alfa, C a menos 1 alfa beta, θ beta, que é menos C a menos 1 alfa beta, θ alfa, θ beta. Lembrando que θ alfa e θ beta anticomutam, então essa combinação aqui é antissimétrica. E essa matriz aqui é antissimétrica. Então isso não é zero. Se essas variáveis não fossem variáveis de Grasman, essa combinação seria simétrica, essa matriz é antissimétrica, isso daria zero. Mas não, essas variáveis são de Grasman, são variáveis anticomutantes. Então, na verdade, essa grandeza aqui, né, o escalar de Lorentz com o espinor de Majorana, a gente, na verdade, normalmente isso aqui é θ barrado, gama zero, θ. Mas sendo um espinor de Majorana, eu já consigo relacionar o θ barrado direto com o θ. Então, a matriz de conjugação de carga forma com o espinor de Majorana esse escalar de Lorentz. Só para chamar a atenção disso. Tá? Isso aqui é só rapidinho. E aí, cara, esse campo aqui é um campo escalar, esse campo aqui é um campo fermiônico, um campo espinorial, e esse aqui é um outro campo escalar. Lembrando que, se nós quisermos, né, que esse escalar aqui seja um escalar físico, um escalar canônico, então a gente espera que a dimensão dele, em duas dimensões, um escalar, tem dimensão canônica zero. Né? Normalmente o campo escalar, o campo escalar canônico, né, tem lagrangiano, demi-φ, demi-φ. Como eu estou em duas dimensões, essa dimensão é massa, essa dimensão é massa, já satura a dimensão que o lagrangiano deve ter. Então, φ é adimensional. Lembrando, então, também que a dimensão de θ é massa menos meio, por causa da transformação de supersimetria, né? Quer dizer, x' é θ faz x, mais epsilon barrado, gama, θ. Então, dimensão de massa menos 1, e aí massa menos meio, massa menos meio. Só pra... Então, aí o nosso campo fermiônico fica com a dimensão canônica correta de duas dimensões. Quer dizer, o campo de Dirac normal em duas dimensões, né? Ele tem dimensão, isso aqui é massa, então sobra massa meio. Então, dimensão de massa meio. E o F é que é um campo, né, que tem umas... Esse F aqui é que é o campo que tem dimensão de massa. Massa 1. Isso aqui é massa menos meio, então dá massa menos 1, massa 1. Então, esse aqui é o campo que tem uma dimensão canônica errada. Então, ele não deve ser um campo escalar físico, porque eu não vou poder formar esse termo cinético para ele, porque ele já tem dimensão de massa. Então, a gente espera que esse termo, né, seja o termo que no lagrangiano vai aparecer do tipo F2, exatamente como no modelo de Wess-Unido em 4 dimensões. Então, a gente espera que esse campo aqui seja o escalar auxiliar. E aí a gente tinha falado na aula passada, aqui, a gente já tinha iniciado, mostrado, né, que a gente podia então formar a ação no supercampo, no superespaço, né? Nossa ideia então é que a ação no superespaço adquirisse, né, essa forma. Nós integramos todas as coordenadas do superespaço, d2θ aqui, né? Isso aqui significa para nós dθ barrado, dθ, e por sua vez a gente pode escrever também assim, C a menos 1 alfa beta, dθ alfa, dθ. Então a gente está integrando, né, 2θ. E aí aqui a gente botou essa ação. Por exemplo, bota aqui, vamos botar uma constante kappa, depois a gente acerta para dar os termos canônicos corretamente. E aqui a gente botava algo desse tipo. Quer dizer, D alfa também é a mesma coisa. C é menos 1. Vamos dizer, gama delta, o alfa beta, faz. Quer dizer, C, a gente botava na verdade isso aqui. D barrado, φ, D. Construía essa ação desse modo aqui, que a gente observa o seguinte: o supercampo φ ele é adimensional. Então, se a gente quer construir uma ação cinética,
a gente deveria pensar, eu vou querer pegar alguma coisa que seja quadrática em φ, vamos colocar assim, alguma coisa que seja quadrática em φ. Meu φ é dimensional, D2θ, né, a coordenada aqui, ela vai com uma derivada. A gente já sabe que o elemento aqui funciona como se fosse a integração, né, é uma derivada. Então, esse objeto aqui tem dimensão de θ, né, tem dimensão de massa a meio. Esse cara aqui tem dimensão de massa a meio. Então, o elemento, né, massa a meio, então isso aqui já tem dimensão de massa. Como esse é adimensional e esse é adimensional, se eu quisesse colocar uma ação quadrática em φ, o termo que eu vou colocar aqui tem que colocar um parâmetro com dimensão de massa. Né? Então isso aqui é massa ao quadrado, cancela aqui, dá uma ação adimensional, e isso já é adimensional. Mas se eu quiser construir uma ação cinética, eu preciso colocar derivadas dos campos. E nós sabemos que as derivadas dos campos, as derivadas estão localizadas aqui, né, no d-alfa. Nós tínhamos trabalhado a expressão do d-alfa, que é derivar em relação a θ-alfa, e aqui ficava alguma coisa do tipo gama mi, θ-alfa, dmi. Então a derivada está aqui, dentro da derivada covariante. Então a gente precisa jogar a derivada covariante ali. Mas cada derivada covariante, né? Nossa derivada covariante, a dimensão dela, na verdade o termo dela é d de θ-alfa. Então, eu estou tendo dimensão de massa meio. Aqui tem massa menos meio, eu estou derivando em relação a θ. Então, a minha derivada covariante, ela já traz dimensão de massa meio. Então, nada mais esperado do que eu colocar uma derivada covariante aqui e outra derivada covariante de supersimetria aqui. Então, na verdade, eu estou formando esse termo aqui. Aí, agora sim, esse termo aqui tem dimensão de massa, que junta com o elemento de integração nas coordenadas grassmannianas, então fica massa ao quadrado, massa menos 2 e dá ação adimensional. Na verdade, esse escalar de Lorentz aqui, como a gente falou, a gente pode formar assim. Então, C é menos 1, gama delta, d gama, derivada covariante d gama atuando no φ, e a derivada covariante d delta atuando no φ. Isso se o φ for real. Pode pegar depois um φ complexo, é só colocar aqui o φ está, não tem tanto faz. Se a gente quiser pegar um campo complexo, não pode. Já posso pegar esse supercampo aqui escalar, ele pode ser escalar real ou complexo, não importa, para a expansão em θ dele. Se ele é complexo, esse cara aqui é complexo, esse cara aqui é complexo, e esse espinor aqui é tirado. Se ele é real, como esse cara aqui é Majorana, esse objeto aqui deve ser Majorana. Então, quer dizer, a realidade desse campo, ela implica diretamente na realidade disso. Esse aqui é Majorana e esse aqui é real. Se esse campo é complexo, esse é Dirac, esse é complexo também. Então a gente viu na aula passada que, abrindo essa expressão, a gente chega, bota aqui uma constante, que a gente pode chamar de uma constante kappa, que depois a gente ajusta, mas a gente ajusta esse kappa aqui justamente para obter os termos cinéticos usuais. Dmi, φ está. Opa, nesse caso aqui, se o campo é complexo, a ação, né? Normalmente, o campo complexo não tem um fator meio, e a gente obtém aqui o lagrangiano de Dirac. E obtém aqui o termo N+2. Então, às vezes essa constante acaba sendo menos meio, mais meio, 2, depende das convenções. A gente está seguindo as nossas convenções aí. Então, a gente acerta essa constante e ela, quando ela regula a ação de Klein-Gordon, ela automaticamente já regula a ação de Dirac e a ação do F2. Aqui, na verdade, aparece no F-star. A gente está trabalhando com um supercampo escalar complexo. Então, essa é a ação. Como a gente falou dos modelos sigma não lineares, vamos colocar o modelo sigma não linear aqui na descrição supersimétrica. Então, a gente ainda não falou de... A gente vai depois voltar, vai chegar ao campo de Gauge, mas eu queria aproveitar esse momento, antes de falar do campo de Gauge, aí já falar do modelo sigma não linear. Então, quer dizer, o modelo sigma, né, não linear, N igual a 1, D igual a 2, né? Uma supersimetria em duas dimensões, N igual a 1, D igual a 2. Então, a gente vai propor essa ação aqui.
ele segue o mesmo padrão, né, aqui. Então ele segue o mesmo padrão que o modelo de sigma usuológico. Vou botar aqui uma métrica, GJ, dos supercampos φ, e aqui a gente vai colocar a nossa parte simétrica. Vamos dizer assim, seria D barrado D, ou seja, seria D alfa, φ, C a menos 1, alfa beta, D beta, φJ. Tudo isso aqui, na verdade, né, é isso aqui, é D barrado φ, D, φJ. Eu estou colocando isso porque a contração dos índices tenoriais, né, é feita com essa matriz aqui. Muito bem. Então, escrevemos aqui o nosso modelo sigma não esperamos. Por que a gente acha que isso aqui vai dar o modelo sigma não linear? Porque exatamente daqui vai sair. Como daqui já sai, independentemente de ter isso aqui já me sai o termo cinético, isso aqui já me sairia aqui um demi-φ, demi-φj. Então, quer dizer, naturalmente a métrica deve estar colocada aqui. Só que essa métrica aqui é uma métrica escrita em termos dos supercampos. Mas aí a gente sabe, essa métrica aqui, ó, GJ de φ, é GJ de φ mais θ barrado psi, mais θ barrado θ, F. Então, claro, quando eu expandir essa métrica aqui, eu vou expandir, isso aqui vai ficar GJ de φ, vou expandir aqui e colocando isso aqui. Mas, aí a gente vai pegar a derivada de GJ, né, em relação a φ, derivada em relação a φ, e aí a gente vai botar aqui o θ barrado, vai ficar aqui θ barrado, psi k. Eu vou imaginar que essa métrica, se eu colocar, para pensar em supercampo, ela vai ser expandida dessa forma que eu vou expandir essa métrica em θ, né? Então aí eu vou usar isso aqui como sendo a variação φ mais alguma coisa. E, claro, essa métrica também aqui ela vai parar, porque quando eu pegar esse termo aqui ao quadrado, esse termo aqui vezes esse já é zero, e esse termo ao quadrado também é zero. Então essa expansão para, mas o que eu quero mostrar é que o primeiro termo dessa expansão já é a métrica usual dos campos escalares. Então essa ação aqui é a proposta que dá, daqui sai o modelo sigma não linear, né? Então essa é a ação do modelo sigma não linear supersimétrico. Vamos dar uma olhada então na equação de campo do modelo sigma em termos de supercampo. Então, se a gente for querer tirar a equação aqui para o supercampo, né, fazer um princípio variacional do supercampo, a gente vai variar em relação ao supercampo φ. Então, a gente está compartilhando, não vou mais escrever, a gente está supondo que está fazendo a variação da ação. Então, a variação da ação, estou dentro aqui do elemento de integração, eu vou ter primeiro o ΔG. O ΔG vai ser a derivada do GJ em relação ao supercampo φ, e aí aqui delta φ. Aqui só uma observação. Esse termo aqui é simétrico em J. Essa combinação aqui, vamos trocar I com J nessa, quer dizer, claro, se isso aqui é simétrico, esse objeto aqui deve ser simétrico. Vamos trocar I com J aqui, vai ficar D alfa, φJ, C menos 1, alfa beta, D beta, φ. Estou trocando I com J. Para ver se essa grandeza aqui, se ela tem parte simétrica, se ela é automaticamente simétrica ou se ela tem parte antisimétrica. Então, automaticamente, essa grandeza que está aqui, só troquei um J para fazer o check, o teste. Agora, alfa e beta estão saturados, então eu posso renomear. O alfa vira beta e o beta vira alfa. Muito bem. Mas a matriz de conjugação de carga é antissimétrica. Então, aqui eu troco o alfa com beta e boto um sinal menos. Mas agora, eu posso trocar essa ordem aqui, eu posso escrever, como esses dois caras aqui anticomutam, porque agora essa grandeza aqui, como esse supercampo é escalar, essa grandeza tem um caráter grassmanniano e essa grandeza tem um caráter grassmanniano, então se eu colocar esse na frente e esse atrás, eu vou ganhar um sinal menos, por causa da anticomutação. E eu tenho esse sinal menos aqui. Então, com essas manipulações simples, a gente mostra que essa grandeza aqui, no final do dia, né? Eu posso trazer esse D alfa aqui para frente, ele já carrega o Φi, e trago aquele D beta aqui para trás, que já carregava o Φj. Então a gente mostra que essa grandeza aqui naturalmente é simétrica em J. Então a gente já sabe que essa combinação
é simétrica em IJ. E está contraída com a métrica que é simétrica. Muito bem, então vamos lá. Ficou isso aqui. E aí aqui ficou D alfa, Φ, C é menos 1 alfa beta, D beta, ΦJ. Então, variação do J, do G, perdão. Agora, vamos variar esse carinha aqui. Vai ficar aqui mais GJ, D alfa, Φ, C é menos 1 alfa beta, D beta, ΦJ. E aí mais, né, GJ, D alfa, Φ, C é menos 1 alfa beta, D beta, D alfa, ΦJ. Então fizemos as variações em relação a todos os supercampos. Agora é só observar o seguinte, esse termo aqui, posso fazer a mesma coisa. Esse termo aqui está muito parecido com aquele. Então nesse termo aqui, como tudo é saturado, alfa e beta estão saturados e I e J estão saturados. Nesse termo aqui eu vou trocar I com J. Então aonde tem I eu chamo de J e aonde tem J eu chamo de I. Fizemos isso. E aonde tem alfa eu chamo de beta e aonde tem beta eu chamo de alfa. Só fiz as renomeações dos índices. E aí, esse cara aqui é simétrico. Então isso aqui é G e J. Mas esse cara aqui é antissimétrico. Então aqui fica menos C alfa beta. Mas agora, de novo, eu posso trazer esse cá para frente e esse cá para trás. E aí eles vão anticomutar, para dar um sinal menos, que vai compensar com aquele menos. Então, esse termo aqui, a segunda variação que eu fiz aqui, é igual à primeira. Então eu posso botar um fator 2 aqui, certo? Falta das propriedades aí da matriz de conjugação de carga. A métrica é simétrica, a matriz de conjugação de carga é antissimétrica. E as derivadas anticomutam, então o D alfa Φ anticomuta com D beta Φj, então esse termo aqui acaba sendo igual a esse. Então nós estamos escrevendo a equação do modelo signo diretamente no superespaço. Depois, claro, a gente projeta e pode estudar a equação em componente. Então vamos em frente. Então o primeiro termo. Então tudo isso aqui, quer dizer, a equação de campo, né? O que eu quero fazer? Eu vou querer fatorar livremente um delta φ. E esse delta φ aqui, ele está preso na derivada covariante. Essa derivada covariante está dentro dessa ação. Então a gente sabe que a gente pode fazer a integração por parte, né, no superespaço. Porque quando a gente tem o superespaço inteiro, né, vamos dizer assim, D2x, né? Aqui tem o D2θ. E aqui a gente tem uma derivada de alguma coisa, vou chamar aqui de essa geral. Então, essa derivada aqui, ela é dd alfa. Isso aqui também são as derivadas. Então, isso aqui daí é um termo cúbico. Essas três derivadas, né, porque eu posso sempre reduzir a integração a derivada. Isso aqui, no fundo, a gente já viu. Isso aqui é como se fosse um d beta, d gama, c é menos 1, beta gama. Então, na verdade, eu produzo três derivadas. Três derivadas, como elas anticomutam entre si, vai dar zero. E o outro termo que está dentro dessa derivada aqui é o termo gama mi, θ, d mi, que é um termo de derivada total. Então, quer dizer, se eu tiver uma expressão desse tipo, na integração de uma derivada covariante, eu posso também usar a argumentação de que, jogando fora termos de superfície, né, essa derivada aqui, quer dizer, esse termo aqui é zero. Então, eu posso, com isso, fazer a integração no superespaço. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, esse termo que está aqui, né, eu posso escrever, quer dizer, eu posso escrever ele assim, d alfa, esquece o fator 2, só para ver esse termo aqui, d alfa, g e j, delta φ, c é menos 1 alfa beta, d beta, Φj. Então, estou escrevendo aquele termo lá, como sendo isso, quer dizer, o termo que está lá tem essa derivada aqui. Então, claro, essa derivada aqui, como a derivada satisfaz a regra de Leibniz, então, derivada do produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, a primeira vezes a derivada do segundo, mesmo que a derivada covariante, então isso aqui eu vou ter que descontar daqui menos d alfa, g e j, delta φ, c é menos 1 alfa beta, d beta Φj, e o outro termo, menos g e j,
menos 1 alfa beta, é alfa, é beta, e J. Então, estou escrevendo esse termo aqui dessa forma, como uma derivada do todo menos a derivada das partes, né, que não me interessa. Então, esse termo aqui, então, é um termo de superfície, né, por essa argumentação de que eu estou, na verdade, dentro do espaço-tempo e do superespaço todo, eu tenho derivada de alguma coisa. Então, esse termo aqui é um termo de superfície, no superespaço. Então, esse termo que eu posso esquecer. E aí a gente pode dizer que esse termo aqui, a gente pode já escrever ele daquela forma lá. Menos 2 de alfa de J delta I C menos 1 alfa beta de beta Fj. É esse termo, né? E depois esse termo aqui. J delta I. E aí as duas derivadas descarregadas em cima do Fj. Então a gente com isso liberou os deltas, né? Os deltas agora estão livres aí para a gente aplicar diretamente o princípio variacional. Aqui, é claro, eu estou derivando G e J em relação a θ alfa, derivada por variante. Então, isso é a mesma coisa, eu estou derivar G e J em relação a ficar, derivada em relação a ficar, e claro, a derivada de ficar em relação a alfa. Então, em vezes o d alfa e o ficar. E aqui eu tenho o delta φ. Né? Tá certo. Então, ficamos com esses termos aqui. Claro, agora, esse delta completamente, esses deltas aqui, né, estão liberados. Só que tem uma outra atenção que eu tenho que fazer, é o seguinte, essa combinação aqui, essa combinação aqui, ó, d alfa φ kappa, C é menos 1 alfa beta, d beta Fj, nós já mostramos, essa combinação aqui é simétrica se eu trocar I com J. Então, essa combinação aqui é simétrica se eu trocar kappa com J. Então, eu vou simetrizar aqui em kappa J. Então, vai ficar assim, o primeiro termo lá vai ficar d kappa. Esse d kappa aqui é a derivada do G e J em relação ao supercampo φ kappa. E aí aqui fica já livre o delta φ kappa. E aí, o terminho cinético. Vamos escrever aqui para ficar assim, simplificar, vamos botar assim, d alfa, C é menos 1, d I, C é menos 1, d Fj. A gente já entende que os i's estão contraídos dessa forma aqui. Agora, esse termo aqui, devido a essa, eu tenho com delta φ livre, né? Mas isso aqui é simétrico em kappa J. Então, eu vou botar o fator meio para poder fazer a simetrização. Então, vai ficar menos, dentro aqui vamos botar, vai ficar menos, então, a derivada kappa do G e J mais a derivada J do G e kappa. Estou simetrizando em J kappa, né? Simetrizando em J kappa, essa grandeza aqui. Aí tem um delta φ liberado aqui. E aí aqui nós temos a nossa combinação. D alfa φ kappa, esse kappa, C é menos 1, e Fj. Esse termo aqui se desdobrou em 2, e esse fator 2 foi embora. E aí ficou esse último termo aqui, que é menos G e J, aí delta φ, e aí que ficou, vou botar assim, C é menos 1, D delta Fj. Certo? Então tá. Aqui estão implícitos os índices extraordinarios. Muito bem, então uniformizar isso, botando, por exemplo, aqui tem um φ kappa, né?
aqui tem φ e φj, né? Vamos botar aqui, vamos fatorar IJ. Tudo aqui está saturado. IJ, K, IJ, IJ, não tem nenhum índice sobrando, né? K está aqui, J, então está tudo ok. Então, uniformizar isso, vamos chamar tudo isso aqui de D K. Vamos chamar esse I aqui de K. Ou então fazer o contrário, melhor fazer isso aqui. Chamar esse K de I, para ficar delta φ, vamos chamar esse K aqui de I, e vamos chamar o I de K. E aí aqui o K fica aí. I fica K. Então, vem botou aqui, então ficou I, K, J, J. Fatoramos esse delta φ, fatoramos esse delta φ, e fatoramos esse delta φ. Então tudo isso aqui é igual a zero agora. Princípio variacional. Então esse primeiro termo aqui, então ficou tudo isso aqui igual a zero. Então já vou limpando aqui os delta φ's, né? Para não ficar acumulando muita coisa. Depois vamos observar o seguinte. Então essa equação ficou uma equação com índice I livre, né? KJ, índice I livre. Índice I, KJ, JK, KJ. Índice I livre, só para ver se não deu mesmo, errei. Índice I livre. Então a gente pode multiplicar isso, para limpar esse termo, vamos multiplicar pelo inverso da métrica. Vamos multiplicar, por exemplo, por um GMI. Então vamos multiplicar por esse GMI, vai produzir aqui um delta de MJ. Né? Essa métrica aqui, essa métrica inversa vai dar o delta e o I se cancelou, o M fica J. J fica M. Esse J fica M. Então nós multiplicamos toda essa métrica aqui por um GMI. E aqui é a mesma coisa. GMI. Bom, então tá. Então explicou, vamos escrever então esse termo aqui, ficou então menos, vamos colocar esse termo, vamos explicar logo tudo por menos 1. Aqui vai ficar mais, aqui vai ficar menos, e aqui vai ficar mais. Então a gente vai poder fatorar essa combinação aqui, dφk, dφj, dφk, dφj. Então a gente vai ter esse, e vai ter esse termo aqui, né? C é menos 1, alfa, beta, d alfa, d beta, atuando no φn. E aí aqui a gente vai ter mais, né? Então isso aqui está dando para nós GMI. Então tem esse fator, não tem nenhum fator do. Não, aqui tem 2 que eu já cancelei quando eu utilizei, tinha aquele termo lá e tinha esse termo aqui, tá certo, né? Então isso aqui deu para nós GMI. Aí aqui vai ficar entre parênteses, ficou o quê? DK, GJ, mais DJ, GK, isso, menos DI, GJK. Tá certo? E tudo isso aqui multiplicando essa combinação simétrica aqui. dφk, C é menos 1, dφj. Então isso aqui é igual a zero, certo, né? Isso aqui a gente já está, a menos de um fator meio, quer dizer, nós sabemos o símbolo de Cristóforo, né? A conexão afim de Cristóforo, vamos dizer assim, JK, né? Ela é escrita como sendo meio, vamos dizer assim, de GMI. E aí vamos ter aqui DJ, esse termo aqui, GK, mais DK, GJ, menos DI, GJK. Então esse termo que a gente formou aqui, a menos desse fator meio aqui, é o próprio símbolo de Cristóforo, né? Vamos só acertar aqui uma coisinha. Talvez a gente tivesse que colocar, se a gente colocar aqui esse fator meio, né, normalizar a ação do modelo ciclo, como a gente sempre faz, normalizando esse fator meio, aqui vai ter um meio, quer dizer, eu vou ter um meio aqui, né? Vamos dizer assim, a gente vai ter esse meio aqui desde o início, vai ter esse meio aqui com esse 2 que vai dar isso aqui, e vai ter esse meio aqui, né? Tá certo. Então
Então a gente fica, tá bom, eu só estou botando a normalização ali, que é um fator global, né? Que eu queria só acertar aqui. Aqui a gente, quando a gente simetrizou, esse termo aqui, então esse termo aqui trouxe o meio, e quando eu simetrizei, esse termo aqui traz o meio também, né? Tá certo. E esse termo aqui tem esse meio, esse termo aqui veio da onde? Veio dessa integração por parte, não foi isso? Isso, então ele também não tem esse meio não, tá certo? Porque eu tinha um fator meio, e aí eu joguei o fator 2, quando eu tinha aquele fator 2 global. Então é isso, então fica tudo assim. Então só botando esse meio, esse termo aqui vai sair no fator meio, e esse termo aqui fica global. Estou só corrigindo, então, porque faltou o fator de normalização, que a gente já realmente, no nosso modelo sigma, ele é sempre normalizado. GJ, VNIF I, VNIF J. Então eu botei esse meio aqui, então esse meio fica aqui, o meio cancela daqui, e aqui tinha esse termo aqui veio daquele que tinha o 2 com o meio cancelou. Então por isso que esse termo fica limpo e esse daqui fica com o fator meio. Então tá, então fica isso aqui, assim. Então isso aqui deu para nós, deu aqui gama N, JK, DFK. Vou abrir os índices agora. Alfa, beta, B alfa, B beta. E aqui vem uma coisa, B alfa, C é menos 1 alfa, beta, B φ, D J, D φ. Como isso aqui é simétrico em JK, né? O gama, esse gama que não tem torção em nada, ele é simétrico nos dois índices inferiores. Então, tanto vai botar JK ou KJ. E aí é o D φ J. Igual a zero. Aqui. Esse aqui é o nosso Christoffel. Só chamando mais atenção aqui de uma outra coisa, né? A gente pode, aí aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fatorar aqui, botar então assim, bom, isso aqui ficou esse é menos 1, B alfa, B beta, também eu posso também, se quiser, bom, vamos deixar porque vai ter aqui, não está saturado, esses dois estão saturados, não vamos ter que fazer nada com a matriz de conjugação de carga. Quer dizer, na verdade, isso aqui está aqui, é isso aqui, ó. Posso escrever isso como sendo D barrado, D, atuando em Φn, e aqui esse termo, gama N, kappa J, D barrado, Φ kappa, D, Φ J. Igual a zero. E aí a gente, se quiser, pode pensar o seguinte, né? Esse termo aqui, essa derivada aqui, né, D barrado alfa, eu poderia incorporar esse carinha aqui, né? Quer dizer, eu posso pensar o seguinte, escrever esse termo em cima, ó, D barrado, vou botar assim, D, Φm, e vamos trazer esse termo aqui para cá. Antes de comutar esse termo aqui, quer dizer, esse cara aqui era C menos 1, eu posso trazer esse J assim, para cá. Então eu posso jogar, antes de fazer essa associação aqui, vamos fazer devagar, fazer essa anticomunicação. Vamos escrever isso aqui assim. Vamos ter isso aqui, C menos 1, alfa beta. Ok, agora é só uma questão de dar uma forma final. A equação é essa aqui. Então, quer dizer, essa equação aqui já é a equação do modelo sigma no superespaço n igual a 1, né? Modelo sigma no superespaço n igual a 1, n igual a 2. Claro, então tudo está aqui, e aí eu posso agora pegar essa equação e expandir. A gente sabe que expandir pode ser projetado. Já vou mostrar como é que isso aí pode ser feito de uma maneira mais simplificada. Mas só para dar uma forma mais concisa, então a gente vai fazer isso aqui, e esse termo aqui, vamos fazer assim, vamos colocar esse d beta aqui na frente, né? Vamos botar assim, vai ficar mais, vai ficar menos gama n, kappa j, e vamos botar aqui esse d beta φ j aqui na frente. C menos 1 alfa beta, D alfa, Φ kappa. Vou colocar assim, né? Tá joia. Então, tá legal. Esse termo aqui, então a gente pode incorporar, a gente pode pensar que tudo isso aqui
estaria atuando aqui, eu posso ter esse índice aqui, tem um índice M, né? Então eu posso chamar esse J vai cá, vamos chamar esse cara aqui, ó, de φ kappa, e aqui a gente pode botar um delta de M kappa. Só para poder separar isso aqui, ó, de alfa de φ kappa, né? E aqui eu posso também trocar a ordem, posso botar aqui alfa, beta, alfa, beta. E aí lembrando que C beta alfa é menos C alfa beta. E aí aqui fica com sinal mais. Então, aquelas cosméticas de troca de índice. Então esse termo aqui fica aqui, tá aqui. E aí a gente pode imaginar o seguinte, que essa equação aqui, ela pode ser trazida para essa forma assim. C é menos 1, vou colocar aqui alfa beta, posso fatorar isso aqui, aí vai ficar aqui, o primeiro termo aqui, vai ficar um D alfa, vai ficar aqui um D alfa, delta de M kappa, mais gama M, kappa J, D alfa, φ kappa, D alfa φ J, perdão. C é menos 1 eu fatorei, e aqui tudo isso atuando num D beta, φ kappa, igual a zero. Então, isso aqui, como a gente já tinha falado, quando a gente fez modelo sigma, mostrava que tinha uma estrutura de ânimos dentro do modelo sigma não linear, eu posso renomear isso aqui, chamar isso aqui vai ficar no final do dia com um índice alfa e dois índices M e kappa, né? Com esse delta de M e kappa aqui. E aí eu introduzo essa grandeza aqui, quer dizer, isso aqui define para nós uma espécie, vamos dizer assim, de uma conexão, posso chamar isso tudo que está aqui, de um G alfa M kappa. Essa conexão aqui, ó, ela está covariantizando essa derivada. Tá? Então, no fundo, né, o que a gente está tendo aqui é essa expressão aqui, isso aqui, do ponto de vista do modelo sigma não linear, se comporta como um vetor do espaço tangente. A coordenada ela não é covariante, mas a derivada da coordenada, a gente sabe que tem um caráter covariante, né? Quer dizer, d beta, d alfa, do filhinho I, é a derivada do filhinho aí em relação a φ kappa, d alfa do φ kappa. Então, a derivada de supersimetria de um supercampo se transforma de uma forma covariante, se transforma com a matriz do jacobiano. Então, tem um caráter vetorial. Então, essa grandeza aqui é um vetor, e aí quando eu atuo com uma derivada em cima de um vetor, eu tenho que covariantizar a derivada. Nesse caso aqui, a gente descobre a conexão, né, que no espaço-alvo, no espaço dos modelos sigma, né, quer dizer, essa conexão aqui, ela tem um índice no espaço, no superespaço, que é o índice alfa, e dois índices no espaço dos campos, né, no espaço-alvo. Então, é como se a gente escrevesse essa equação de campo agora, né, de modelo sigma. Isso aqui é só uma coisa formal, a expressão está aqui. Mas é só para mostrar que a covariância, ela naturalmente aparece. Então, essa matriz aqui, que é a matriz que faz o escalar de Lorentz no espaço esferoidal. Então, aqui nós temos a derivada usual, vou botar aqui delta M kappa, e aí aqui a derivada usual. Então, a matriz identidade no espaço dos campos e a derivada ordinária no superespaço. E aqui entrou a conexão. Então, aqui entra o G alfa, M kappa, e tudo isso aqui atuando nesse objeto aqui, d beta, φ kappa. Então essa aqui seria uma forma mais concisa e mais assim, manifestamente, né, covariante da equação do modelo sigma. Mas a equação de campo é essa aqui. Então, o que a gente pode fazer aqui, deixa eu apagar isso aqui, é estudar o que, lembrando que essa conexão que está aqui, né, é uma conexão gama dos supercampos, né, por exemplo, ver o que é essa equação. Essa equação aqui, na verdade, ela se desmembra em três. Por quê? Porque meu supercampo tem três componentes. Tem a componente escalar usual, tem a componente fermiônica e tem a componente auxiliar. Então, se eu quiser tirar as equações de campo,
tem duas formas de fazer. Eu posso expandir todos os supercampos em termos das componentes θ e fazer as expansões, o que vai dar um certo trabalho, porque essa matriz aqui, né, quer dizer, esse Cristófilo aqui, ele é função dos supercampos, então eu teria que abrir muita coisa, mas a gente pode trabalhar aqui de uma outra maneira. Se vocês se lembram, né, que a gente usava aquele chamado, eu mostrei lá em 4 funções no semestre passado, aquele chamado método das projeções. Quer dizer, isso aqui é uma equação no superespaço. Então a primeira coisa que eu posso fazer é pegar essa equação para θ igual a zero, projetar essa equação a θ igual a zero. Então quando eu fizer, né, projetar essa equação a θ igual a zero, então a gente é só lembrar aqui duas derivadas, né? Quer dizer, quando eu tenho uma derivada de alfa e uma derivada de beta, né? Essa derivada aqui tem um termo θ, essa derivada aqui tem um d de θ, então vai por meio aqui. Então, se eu pegar essa combinação aqui, deixa eu botar só aqui, de alfa de beta. Então, quem é de alfa? De alfa é d de θ alfa mais gama mi θ, componente alfa de mi. Quem é de beta? É d de θ beta mais gama ni θ, componente beta de mi. Essa é a ação dessas duas derivadas. Então, com essas duas derivadas, uma batendo na outra, a gente vai produzir um primeiro termo que vai ser d alfa de beta. Depois, eu vou produzir um termo aqui em que essa derivada vai poder comer esse θ. Eu vou ter esse termo aqui, né? Eu vou ter esse termo aqui, esse termo aqui é d alfa. E esse termo aqui vai bater nisso tudo aqui, nessa estrutura aqui, que é gama ni, vamos usar assim, beta gama, θ gama. Isso aqui é o gama ni, θ, componente alfa. E aqui é um d. Então essa derivada vai poder bater aqui primeiro. Então vai produzir o gama ni. Agora, a derivada do θ gama em relação ao θ alfa é o delta de alfa gama. Então vai ficar aqui θ de beta alfa de ni. Mas depois, essa derivada vai poder passar para cá. Então eu vou ter menos gama ni θ, componente beta, de alfa de ni. Lembrando que d é derivada em relação às coordenadas x, e alfa e θ são coordenadas espinoriais. Eu já estou misturando a letra grega, está dando problema. Mas vamos lembrar que mi e tal são índices espaciais, espaço-temporais, e alfa e beta são índices espinoriais. Então, essa derivada aqui vai bater aqui e vai produzir esse primeiro termo. Depois, quando ela passar aqui, ela vai produzir dois termos. Esse termo que não tem θ e esse termo que tem θ. Quando eu fizer θ igual a zero, esse termo desaparece. Então, esse termo aqui gera duas coisas, que vai estar atuando em alguma coisa aqui, no supercampo teste, né? Então, essa derivada bate aqui e produz esse termo, que não tem, então vai produzir aqui menos, vai produzir mais, né? Vai produzir, então, gama ni θ, gama ni θ, beta alfa, de ni. Mas o outro termo, que ele passa pelo θ, sobra o θ. Então, no final do dia, quando eu tomar o θ igual a zero, esse termo morre. Esse termo aqui também, quando eu bater esse termo com esse, essa derivada já está batendo aqui. Esse θ vai ficar de sobra, não tem ninguém que vai poder comer esse θ. Então, esse termo vai morrer também. Então, esse termo com esse dá zero, e esse termo com esse também dá zero. Então, derivada de alfa em relação a d beta, tomando θ igual a zero, no final do dia, tomando θ igual a zero, é a mesma coisa que eu fiz aí. Derivar em relação a θ alfa, θ beta, e aqui uma derivada espacial direta sobrando um θ. Então, por exemplo, quando eu atuar com essas duas derivadas nesse supercampo, tomando esse θ igual a zero, eu vou produzir as duas derivadas de alfa e de beta atuando no supercampo, lembrando que esse supercampo φ, a última componente dele é aquela componente θ barrado, ou seja, θ C menos 1 θ. E aí aqui o F. Então esse termo aqui vai produzir um F. Esse termo aqui vai deixar um θ, né? Vai ficar um θ ainda. Isso. Peraí, eu acho que eu peguei errado. Eu tinha que pegar esse termo aqui, perdão. Eu peguei errado. O termo θ vai ser zero. Vai pegar gama ni, perdão. Gama ni, beta alfa, de ni. Aí esse termo aqui, quando eu pegar θ igual a zero, ele não vai produzir, ele vai pegar direto a derivada do S, do campo
Tá? Então, a expansão do nosso supercampo era essa. Φ mais θ barrado psi mais θ barrado θf. Então, esse termo aqui, quando eu fizer essa operação, então eu vou fazer isso, a minha operação tem essa equação de campo. Vou pegar essa equação de campo, como ela está, a θ igual a zero. A ação de duas derivadas a θ igual a zero tem essa ação aqui. É esse operador aqui. Então, esses dois operadores, d alfa e d beta, eles vão atuar aqui. Vão comer esses dois θs e vai me produzir um f. Depois, esse termo aqui, como eu estou tomando tudo a θ igual a zero, ele vai atuar direto aqui. Ele vai produzir um gama ni dni. Aqui é claro, quando eu fizer essa derivada aqui, eu vou produzir delta. Você vai ter que produzir aqui o C a menos 1 alfa beta. Você vai produzir o C a menos 1 alfa beta F, gama ni beta alfa. E, então é isso aqui, atuando no φ. E aí, faço a mesma coisa aqui. Vou tomar isso tudo aqui a θ igual a zero. Tomar a conexão gama mi de φ a θ igual a zero é a mesma coisa que pegar a conexão gama mi jk, kj de φ. E aí, tomar essa derivada a θ igual a zero, é uma derivada, vai produzir o Fermi. Então, essa equação aqui, a primeira informação que a gente vai tirar dessa equação é uma equação, essa primeira componente, θ igual a zero, ela vai relacionar F, vai produzir um termo em psi, né, e vai produzir um termo que vai ter essas duas derivadas, que vai produzir um termo quadrático. Quer dizer, eu vou ter alguma coisa que vai me relacionar F com psi barrado psi. Eu vou produzir um Fermi aqui, outro Fermi aqui. Depois, o outro passo. Então, essa equação, a θ igual a zero, já me deu uma informação. Agora, o que eu posso fazer? Tiro uma outra derivada dessa equação, tirando um gama dessa equação. Quando a gente tem uma equação em supercampo, vamos dizer que a gente tem uma equação assim, essa equação que seja um polinômio supercampo. Então, para eu tirar todas as informações dela, a primeira coisa que eu vou fazer é tomar essa equação a θ igual a zero. Segunda coisa que eu posso fazer é tirar a derivada dessa equação e tomar ela a θ igual a zero. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou produzindo a parte fermiônica. Aqui eu estou produzindo uma parte bosônica, que é a equação do F. Aqui eu estou produzindo uma equação fermiônica, que é a parte do psi, e depois eu vou atuar com duas derivadas no P, e tomando isso a θ igual a zero. Então, sempre que a gente tiver uma equação de supercampo, a gente pode abrir a equação assim, cegamente, em termos das componentes, ou pode, de uma forma mais organizada, é o que a gente chama de projetar essa equação. Lê essa equação a θ igual a zero, depois tira uma derivada dessa equação e toma θ igual a zero. Pelo fundo, o que a gente está fazendo é isso. Imagina que eu tenho, é tão simples quanto isso. Imagina que a gente tem um supercampo qualquer, φ. E esse supercampo, então, é φ mais θ barrado psi mais θ barrado θf. Essa expressão geral do supercampo. Se eu pegar o supercampo a θ igual a zero, direto a θ igual a zero, eu vou ter o φ. Então, supercampo φ tomado a θ igual a zero, ele está me dando a equação do φ. Aqui não foi isso, porque aqui tem duas derivadas atuando no φ. Então, a primeira componente dela vai ser o f. Agora, quando eu pegar esse supercampo aqui, d alfa de φ, e tomar ele a θ igual a zero, o que vai sair daqui? Quem é d alfa? D alfa, então, é derivada em relação a θ alfa, mais gama mi θ alfa dmi. Então, quando eu atuar com esse objeto aqui em cima do φ e tomar o θ igual a zero, essa derivada aqui dá zero. Essa derivada aqui vai produzir, a menos do C a menos 1, então, vai produzir um psi. E essa derivada aqui vai atuar nos dois θ, mas vai sobrar um θ. Então, quando eu tomar θ igual a zero no final do dia, esse θ morre. E depois esse termo aqui já tem todo o θ. Então, se eu pegar a derivada do supercampo a θ igual a zero, no fundo eu estou lendo a componente fermiônica dele. A menos um fator de matriz de conjugação, deve ser um C menos 1, alfa, beta, psi, beta. Então, eu estou lendo a componente fermiônica dele. E como a gente fez ainda agora, se eu pegar d alfa, d beta, φ, a θ igual a zero, eu vou ter duas derivadas em relação às coordenadas fermiônicas. Então, isso aqui vai me dar diretamente alguma coisa como sendo C a menos 1 alfa, beta, F. Mas depois aparecia um termo que era gama mi, beta alfa, gama mi, beta alfa, dmi. Então, quer dizer, quando eu projeto essa equação, quer dizer, quando eu projeto uma equação em supercampo a θ igual a zero, a
derivada dele tomada θ igual a zero, duas derivadas a θ igual a zero, eu leio todas as componentes. Olha, eu tenho uma informação sobre φ, tenho uma informação sobre ψ e tenho uma informação sobre f. Tem informação sobre a ficha está aqui. Então, essa é uma maneira mais sistemática que a gente tem. Quando tem uma equação em superespaço, ao invés de abrir diretamente a equação nos campos componentes, faz esse método das projeções. Projeta, então faz sempre isso. Lê a equação para θ igual a zero, atua com uma derivada em cima da expressão tiro θ igual a zero e atua com duas derivadas. Porque atuando com duas derivadas, eu já limpei tudo, eu já vamos dizer assim, já varri todos os graus de liberdade do supercampo. Então, é isso que é essa. Então, quem quiser tirar essa equação em componente, faz isso, e aí vai ver que vai sair uma equação para o modelo sigma não linear, mas com a parte fermiônica. Então, o que a gente já falou em outras ocasiões aqui, é que no modelo sigma não linear vão aparecer interações quárticas fermiônicas, né? E essas interações quárticas fermiônicas vão estar ligadas, vão estar contraídas, né? Alguma coisa desse tipo assim, R, I, J, kappa, L, psi barrável, I, psi kappa, psi barrável, J, psi. Então a gente produz interações quárticas fermiônicas, mas o coeficiente da interação quártica fermiônica, quem faz a interação quártica fermiônica é o tensor de Riemann da variedade. E aí todo mundo automaticamente sai desse tensor de Riemann, a derivada do Christoffel, aquela expressão do Riemann, né? Derivada do Christoffel, menos derivada do Christoffel, mais Christoffel, menos Christoffel, com os índices contraídos corretamente. Então é só para chamar a atenção de vocês. Então, essa é uma atividade, né, que também foi interessante. De vez em quando aparece feita sobre modelos sigma não lineares em supersimetria. Então, essa supersimetria é igual a 1, então a gente consegue, dessa forma, olhar diretamente a ação, né, no superespaço quadrado. Aqui. Perfeito. Então, nós temos essa combinação. Bom, então a gente falou de modelo sigma não linear. Isso n igual a 1, né? É igual a 2. Então, vamos voltando aqui para a supersimetria, né, 2D, a gente já tinha falado, mas eu só queria chamar a atenção para... Quer dizer, é tão interessante também, sempre, quer dizer, tem duas, supersimetria tem duas vertentes, né? Ou você trabalha no superespaço, ou você trabalha em campo componente, né? Trabalhando no superespaço, se a gente parte de uma ação no superespaço, é sempre melhor a gente também trabalhar as equações de campo, trazer tudo no superespaço, pegar as equações de Euler-Lagrange no superespaço, depois tem até, não vou fazer aqui no curso, mas tem até a formulação de superregras de Feynman, você tira os propagadores dos supercampos, os superpropagadores, tira as regras de Feynman em termos de supercampo, calcula as correções quânticas, fazendo todos os cálculos no superespaço. Então é uma postura, né, de você fazer supersimetria, isso quem faz o tempo todo é o livro do Grisaro. Aquele Grisaro, Gates, Rorschach, Siegel, o livro todo é feito em cima de... Tudo é feito no superespaço. Eles dificilmente vão para campo componente só para fazer uma averiguação ou outra, uma observação ou outra. Mas o livro explora ao máximo as técnicas de superespaço, supercampo. Então aqui a gente vai, por exemplo, pegar também, nós estamos trabalhando, então, por isso que eu trabalhei com vocês um pouco, né, a equação do modelo sigma diretamente no superespaço, tiramos então a equação em termos de supercampo, a equação de Euler-Lagrange para supercampo, e não tem nenhum mistério, né? Quer dizer, a gente tem uma ação qualquer, o que a gente faz é fazer a variação da ação em relação aos supercampos, e daqui a gente tira, né, as equações de Euler-Lagrange, né, no superespaço. Então, essa é a prática normal. Essa é só fazer a variação em relação ao supercampo e lembrar, porque como eu estou integrando em todo o superespaço, eu sempre tenho que derivada covariante, né, de alguma coisa, é um termo de superfície. E aí a gente usa os termos de superfície, faz as integrações parciais, escreve as equações de campo diretamente no superespaço. Então, voltando aqui ao que a gente tinha falado na outra vez, que era o seguinte: nós já entendemos que
a matéria, eu vou até, a gente começou 10 e meia, eu vou até meio de 40 no máximo, tá? Então, a gente pegou a matéria supersimétrica, no caso N igual a 2, depois eu vou fazer o caso N igual a 3, mas aí o caso N igual a 3, N igual a 3 é pronto, já está pronto, porque os feixes spinores são mesmo, a álgebra de Clifford, de 2 e 3 dimensões, é a mesma, os spinores de Majorana são mesmo, a única coisa que desaparece é a matriz de gama 3. Ela deixa de ser uma matriz de quiralidade e passa a ser a matriz associada à coordenada y, né? Que por enquanto estou trabalhando com tx, né? Nós estamos no superespaço bidimensional. Muito bem, então nós temos o nosso supercampo. Vamos pegar um supercampo complexo, então. Esse nosso supercampo é um supercampo escalar complexo. Porque então é escalar complexo, eu vou poder introduzir carga para ele. Então, quer dizer, a gente vai introduz carga. Por enquanto vamos fazer a coisa abeliana, né? Então a gente já sabe, a ação vai ser, a gente já tinha visto que a forma é a forma, né, D barrado φ d, então a gente vai poder pegar aqui algo desse tipo. C é menos 1, alfa beta, D alfa, vamos dizer aqui, φ está, D beta, φ. Então estou pegando um supercampo de matéria carregada. Então, sabe que dessa ação aqui, a gente vai ter normal, termo de Poisson, dmi está, dmi φ. Vamos ter o termo de Dirac, C barra π gama mi, psi. E vamos ter o termo F estar F. Podemos colocar aqui um termo de massa. Esse aqui. Algo desse tipo. Aqui não tem só para dizer. Mas M φ estar φ. Então, M φ estar φ, quer dizer, isso aqui tem dimensão 0, dimensão 0, isso aqui tem dimensão de massa, e esse termo aqui tem dimensão de massa. Então, nós temos um termo aqui, isso tudo aqui, né? Tem dimensão de massa ao quadrado. A massa ao quadrado vem daqui, e a massa ao quadrado vem daqui. Claro que eu posso introduzir também o termo de alta interação. Só que lembrando o seguinte, em duas dimensões, né? A gente, o campo fiel é adimensional, eu posso introduzir interações polinomiais, porque eu não vou introduzir constante de acoplamento com dimensão. Então a gente pode introduzir, mas a gente quer só olhar, nada me impede de escrever aqui um potencial invariante U1, que dependa de φ estar φ, autointeração. Então o potencial tipo Higgs mesmo, né? φ estar φ está aqui, depois φ estar φ ao quadrado, eu não vou estar ligando para cá, porque esse potencial aqui por construção vai ser um potencial construído em termos de φ estar φ, então vai ser um potencial que já é invariante por si. Vamos olhar mais a questão da invariância de Gauge. Então nós temos essa derivada aqui, né? Aí nós tínhamos na aula passada visto o seguinte, um próximo supercampo que nós podemos introduzir é um supercampo fermiônico. Aí nós introduzimos um supercampo gama-alfa na aula passada. Esse supercampo gama-alfa a gente dizia, tem um caráter fermiônico. Então vai ter um férmio aqui, vamos chamar aqui um férmio zeta-alfa. Aqui eu posso introduzir, então, em θ-beta, tá aqui, θ-beta, e aqui um campo, vamos chamar aqui de A, beta-alfa. Então aqui eu tenho uma coordenada fermiônica, então o caráter fermiônico está na coordenada alfa, então eu estou introduzindo agora um tensor no espaço esquinorial. E aqui eu posso colocar algo que seja θ-gama, θ-beta, θ-gama, e aqui, sei lá, um lambda alfa. Vou colocar assim. Nós já sabemos, então, que esse θ-beta, θ-gama, nada mais é do que a matriz de conjugação de carga vezes θ barrado θ. Então, posso deixar assim, ou posso deixar assim. Quer dizer, no fundo, a gente sabe que essa grandeza aqui, né, é o máximo que eu posso escrever. E essa grandeza aqui, se eu escrever θ-beta e θ-gama, né? Deixa eu pegar essa grandeza aqui, θ barrado alfa, θ barrado θ, isso aqui, ó. A gente já deu C é menos 1, alfa beta, θ alfa, θ beta. E aí, a gente pode multiplicar essa equação toda aqui por C gama delta, e aí a gente sabe que C a menos 1 alfa beta, C
gama delta, como essa matriz é antissimétrica, essa matriz é antissimétrica, vai só 2 por 2, isso que necessariamente vai ser escrito em termos de deltas de Kronecker. Então, delta, alfa, gama, delta, beta, delta, menos... É como se fosse o epsilon. Isso aqui faz exatamente o papel do epsilon. Então, quando eu contraio 2 epsilon, eu vou produzir expressão com deltas. E aí, então, isso mostra que eu contraindo essa equação aqui com um C, gama, delta, isso aqui vai me dar deltas. Então, no final do dia, eu vou ter que teta alfa, teta beta, né? Quer dizer, teta beta, teta gama, nada mais é do que C menos 1, beta, gama, teta barrada, teta. Só colocar isso. Então, estou deixando assim. Então, o nosso supercampo pode ser escrito assim. Posso escrever logo direto isso aqui, necessariamente vai ser um teta barrado teta. Então, temos essa expressão do supercampo. E aí a gente viu, esse objeto aqui é um tensor no espaço espinorial, 2 por 2, é uma matriz 2 por 2, que pode ser decomposta de uma parte simétrica mais uma parte antissimétrica. E aí, a parte antissimétrica é proporcional à matriz C. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo um C ou um C a menos 1, tanto faz. É uma redefinição de campo, se é C ou C a menos 1, não importa, mas C, beta, gama, C, beta, alfa. E aqui um supercampo que eu vou chamar, já vou usar filar, vamos chamar aqui de um supercampo, um campo escalar, vamos chamar de S, eu não usei S, então tá. Vamos ter esse S aqui. E essa matriz aqui é uma matriz simétrica 2 por 2. E aí a gente tinha visto na aula passada que gama mi C são duas matrizes simétricas e gama 3C também é uma matriz simétrica. Então, a matriz simétrica em duas dimensões, né, ela tem 3 componentes independentes, alfa, beta e gama. Essa é a expressão mais geral de uma matriz simétrica 2 por 2. Então, eu tenho 3 graus de liberdade. Então, eu preciso expandir essa matriz de uma base de 3 matrizes independentes que sejam simétricas. Então, eu tenho 2 aqui e 1 aqui. Então, esse termo aqui a gente pode escrever como sendo um ami, gama mi C, alfa, beta, ou beta, alfa, é simétrico, mais um outro escalar que eu posso chamar de ρ, gama 3C, alfa, beta. Então, esse nosso supercampo, a gente vê que ele tem a condição de acomodar um campo vetorial. Então, o supercampo, na verdade, um supercampo espinorial, então esse supercampo aqui, do ponto de vista do grupo de Lorentz em duas dimensões, do SO11, ele é um espinor. Então, o supercampo é agora um objeto espinorial, é um espinor. Então, essa componente é um espinor, aí essa componente aqui contém um vetor e 2 escalares. Então, nós temos aqui o nosso espinor, e aí nessa componente aqui, teta beta, né, eu vou ter teta beta, então eu posso escrever isso aqui, se quiser, assim, gama mi, C, teta, aí vou ter, gama mi, C, teta beta, quer dizer, isso aqui pode dizer gama mi, C, alfa, a mi, no final do dia isso tudo aqui se comporta como um espinor, teta está aqui dentro, depois, a mesma coisa aqui, eu vou ter gama 3, né? Vou ter mais gama 3, C, teta, alfa, vezes o escalar que eu chamei de ρ. Aí, mais C beta alfa, menos C alfa beta, teta beta, vezes o escalar S, e mais a parte espinorial.